O jogador brasileiro Daniel Alves está preso desde sexta-feira na Espanha, acusado de agressão sexual por uma mulher espanhola de 23 anos. Em depoimento à polícia, ela disse que foi forçada por ele a ter relação sexual com penetração, foi obrigada a fazer sexo oral e foi agredida fisicamente e psicologicamente. Tudo isso aconteceu no banheiro de uma boate de luxo em Barcelona, na madrugada do dia 31 de dezembro. O pesadelo da espanhola durou aproximadamente 14 minutos. As câmeras de segurança da boate registraram o tempo que se passou entre a entrada e a saída da mulher do banheiro VIP. Daniel Alves deixou o espaço 2 minutos depois e a boate 10 minutos depois. Ainda no local, a vítima foi vista chorando por um garçom, o que motivou a ativação de um protocolo de segurança do governo da Catalunha, em possíveis casos de abuso sexual. A jovem foi então levada para fazer exames em um hospital que confirmaram que houve relação sexual forçada. No dia 2 de janeiro, ela procurou a polícia e seu depoimento contundente e rico em detalhes motivou a abertura de uma investigação. Daniel Alves falou pela primeira vez sobre o caso a uma emissora de TV há 3 semanas. E, na ocasião, disse que não conhecia a vítima. Mesma versão que deu em seu primeiro depoimento à polícia espanhola. Depois, entre sexta-feira agora e sábado, em novo depoimento à polícia e à juíza do caso, no Tribunal Superior de Justiça da Espanha, o jogador mudou a sua versão 2 vezes. Ele chegou a confirmar que conhecia a mulher e que foi assediado por ela no banheiro. Que ele foi assediado por ela no banheiro, mas que ambos não tiveram relação. Então, como ela teria conhecimento de uma tatuagem íntima que ele tem, que vai desde o abdômen até a área ali, a zona genital, ao ser confrontado com essa informação pela juíza do caso, Daniel Alves admitiu que teve relação sexual com a mulher, mas que ela foi consensual. Por conta de todas essas contradições e para evitar que o jogador brasileiro saísse do país, a Justiça espanhola decidiu pela prisão preventiva do jogador. Para falar sobre esse caso de mais um jogador brasileiro acusado de estupro na Europa, eu converso agora com o advogado Paulo Klein, que é especialista em direito criminal. Seja muito bem-vindo ao almoço do My News, doutor Paulo. Boa tarde. Já passamos do meio-dia. Obrigada pela sua atenção e disponibilidade para nos atender hoje, doutor Paulo. Boa tarde, Sara. Boa tarde, seguidores do canal My News. Bom, doutor Paulo, a minha primeira pergunta é sobre essa acusação de agressão sexual. Por que a lei espanhola usa esse termo agressão sexual? É um termo utilizado, como aqui no Brasil é estupro, né? Lá eles chamam de agressão sexual com violação. Existem 2 tipos, né, penais lá na Espanha que tratam desse assunto de agressão sexual. Um mais brando, que não envolve sexo propriamente, né? A penetração, o crime com penetração, que é um crime semelhante aqui no Brasil de importunação sexual, a pena mais leve, mais branda, que vai de 1 a 4 anos. E você tem os crimes mais graves, como esse que está sendo retratado nos meios de comunicação, né, que é imputado ao Daniel Alves, que é a agressão sexual com violação, que é semelhante ao nosso estupro aqui no Brasil, e cuja pena vai de 4 a 12 anos de reclusão. Então, pela narrativa, por tudo que nós tomamos conhecimento aí pelos meios de comunicação, o crime que está sendo imputado a ele, o que deva ser imputado a ele, é o crime de agressão sexual com violação. Por hora, ainda não tem uma acusação formalizada, né? O que se tem é a comunicação do fato criminoso à autoridade policial, e a autoridade policial, então, encaminha as autoridades judiciais, e a partir disso, um juiz de instrução, que a gente chama lá na Espanha. Aqui no Brasil a gente tinha essa figura também, tentou-se criar a figura do juiz de instrução, mas está suspensa essa figura aqui no Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal. O juiz de instrução, então, entendeu, por conta das contradições havidas no depoimento do próprio Daniel Alves, de decretar a prisão dele, né? Usualmente, o juiz decreta a prisão quando estão presentes 2 requisitos, né? Primeiro indícios da prática criminosa, que é o que parece existem, né? Por tudo que nós tomamos conhecimento pelos meios de comunicação, e também quando estão presentes qualquer dos requisitos aí
do réu eventualmente atrapalhar a investigação criminal ou se furtar a aplicação da lei penal, que a gente chama, quando o réu pode demonstra ou tem algum elemento ali que possa levar ele a fugir da acusação, né? Fugir do país para não se submeter à decisão judicial. Então a juíza entendeu que por ele ser um estrangeiro, ele poderia fugir do país e então decretou a prisão dele para que ele responda ao processo preso. Pelo menos essa foi a primeira decisão. É claro que isso vai ser avaliado no curso do processo, a necessidade dele permanecer preso, mas nesse momento a juíza que fez essa avaliação entendeu por bem determinar a prisão dele. Senhor Paulo, e o senhor acredita, eu li também que ele foi depor, né, por livre e espontânea vontade na sexta-feira, e ele foi sozinho, sem nenhum advogado, isso procede? O senhor acha que, de certa forma, assim, o fato de ele ir até a delegacia depor sem a presença de um advogado, ele pressupôs que nada iria acontecer, que ele ia ser solto, enfim, ele acreditava aí que passaria... eu não sei se essa é a palavra certa, mas impune nesse primeiro momento, assim, ainda não foi comprovado, ainda não se tem, não foi julgado, digamos assim, né, mas que ele sairia da delegacia, poderia voltar para sua casa e que nada aconteceria, assim, foi de certa forma, ingenuidade? Eu não vejo como ingenuidade, eu vejo até como uma característica da personalidade da pessoa acreditar que está acima do bem e do mal. Né? Infelizmente, algumas pessoas acham que por ter poder, dinheiro e fama, estão acima do bem e do mal. Né? Eu não estou julgando aqui o caso, não me cabe pré-julgar, até porque o que eu sei do caso é pelos meios de comunicação, né? Mas me parece um traço da personalidade dele, de alguém que, enfim, se acha de fato acima do bem e do mal, que não está preocupado com aquilo que é feito. Né? Você veja que o fato dele ter ido desacompanhado do advogado gerou consequências gravíssimas. Certamente, se tivesse acompanhado algum advogado, esse advogado teria tomado conhecimento, primeiro, daquilo que de fato estava sendo imputado a ele, Daniel Alves, né, com todos os seus detalhes, e ele certamente não teria dado versões diferentes. Né? Então, porque quem conta uma história, né, quem conta duas histórias não conta nenhuma história. É importante você ter coerência, até para poder ter credibilidade. Então, isso aí me parece, de fato, que é uma característica da personalidade dele, né, de não acreditar ou de acreditar que está acima do bem e do mal, que pode fazer qualquer coisa, que isso não vai acontecer nada. E na prática não é assim que funciona. Né? Então, é isso. Eu não acho que seja ingenuidade, eu acho que seja um traço da personalidade dele de acreditar que está acima do bem e do mal, por ter poder, fama, enfim, dinheiro, e isso poderia dar a ele uma imunidade que evidentemente não se tem. Bom, e falando, trazendo essa situação que o senhor já comentou há pouco, que ele foi preso também para evitar que ele saísse do país, eu gostaria de trazer aqui uma situação semelhante que aconteceu, né, com o jogador brasileiro Robinho. Para quem não lembra, ele foi condenado na Itália, em janeiro do ano passado, a 9 anos de prisão por violência sexual em grupo contra uma mulher albanesa de 23 anos. Esse caso de estupro teria acontecido em 2013, também em uma boate em Milão. E, na época da sentença, no passado, o Robinho estava no Brasil. Então, e como não há esse acordo de extradição com a Itália, ele não pode ser preso. A gente tem aí duas situações: a prisão do Daniel Alves para que não se repetisse o caso do Robinho, e também essa questão de não poder haver o pagamento da fiança, doutor Paulo. Eu gostaria de saber, então, agora, qual é o único recurso para que Daniel Alves responda o processo em liberdade? O que deve acontecer agora? Bom, primeiro é importante fazer uma distinção entre um caso e outro. Né? O caso do Robinho, ele já não comporta mais nenhum tipo de recurso, que a gente chama de trânsito julgado da sentença penal condenatória, que foi proferida lá na Itália. Né? E aí há uma discussão se ela poderia ser executada aqui no Brasil ou não, por força de um acordo de cooperação internacional. Né? A extradição não cabe. O brasileiro nato ele não pode ser extraditado do país para cumprimento de sentença penal condenatória em qualquer outro país, isso está na nossa Constituição, e, portanto, não é possível a extradição para cumprimento dessa sentença. O que se discute, eventualmente, é o cumprimento dessa sentença estrangeira no Brasil. Mas isso também, segundo a corrente majoritária, também não é possível
ser imposta uma sentença penal condenatória contra um brasileiro nato no país. O que poderia ser executado contra o Robinho é uma indenização, né? O cumprimento da sentença que trata do assunto de indenização, mas não da pena privativa de liberdade. Já em relação ao Daniel Alves, ele está preso lá preventivamente, né? Por conta de eventualmente poder fugir para o país, para o Brasil, para qualquer outro país, para se furtar a responder esse processo, né? Mas é importante também esclarecer, Sara, que o brasileiro, ele pode, ainda que o Daniel Alves fugisse da Espanha e viesse para o Brasil, ele poderia responder aqui no Brasil por esse crime praticado lá. O Ministério Público do Brasil, né, do estado onde ele tem o domicílio, acho que o último domicílio dele no Brasil foi São Paulo, então o Ministério Público do estado de São Paulo poderia propor uma ação com o objetivo de perseguir ele criminalmente com relação a esse crime praticado na Espanha. É claro que isso é muito complicado, porque você vai ter que trazer essas provas todas que estão lá na Espanha para o Brasil, vai ter que validar elas no Supremo Tribunal Federal, mas é possível sim se faça uma persecução criminal, ou seja, que ele responda criminalmente aqui no Brasil por crime praticado no exterior, né? Então, o brasileiro que pratica crime no exterior, ele não está isento de cumprir, de responder um processo no Brasil ou de cumprir uma pena até mesmo aqui no Brasil. Isso é muito importante deixar claro, né? Agora, com relação aos próximos passos da defesa lá na Espanha, creio eu que seja tentar demonstrar o próprio juiz, que agora segue esse processo, vai para um outro juiz, que é o juiz que vai receber a acusação contra ele formalmente, né? Essa acusação ainda não existe, mas o Ministério Público lá da Espanha está formulando uma acusação. A partir dessa acusação, esse juiz novo vai receber essa acusação ou não, mas tudo leva a crer que ele vai receber essa acusação e novamente vai fazer uma avaliação se é necessário manter a prisão do Daniel Alves ou não. Então, acredito que os advogados vão requerer a esse novo juiz que ele possa responder à acusação em liberdade, porque, em tese, ele poderia ser imposto a ele medidas cautelares alternativas à prisão, como, por exemplo, a retenção do passaporte, ele se comprometer a comparecer no juízo criminal de forma periódica, ou seja, todo mês, declarar lá onde ele está morando, enfim, existem medidas cautelares alternativas à prisão para que ele possa responder o processo de liberdade. Até mesmo porque, é muito importante também colocar isso, o processo só está começando, né? Ainda que todos os indícios, neste primeiro momento, levam a crer que ele é culpado, existe o devido processo legal. Então, até que essa sentença penal não caiba mais recursos, a pessoa é considerada inocente. Existe a presunção da inocência, tanto no Brasil quanto na Espanha, né? A prisão, ela é exceção, ela não é regra. Ela só é imposta em casos realmente onde há necessidade de se aplicar aquela prisão para, como disse, para evitar que aquele réu tente atrapalhar a investigação ou que ele venha se furtar a aplicação da lei penal, né, ou fugir do país. E aqui no Brasil também você ainda tem a figura da garantia da ordem pública, ou seja, aquela pessoa que faz do crime meio de vida, que não é o caso dele, evidentemente, né? Então, isso. Basicamente, é importante fazer essa distinção, mas eu acredito que a defesa dele, nesse momento, agora vai requerer o próprio juiz que vai receber o processo, a acusação dele, o pedido de liberdade. E aí, se for negado, ele vai ao tribunal e faz um habeas corpus, né? Lá também tem essa figura, para que ele possa responder o processo de liberdade. E o senhor acha que o fato da mulher da vítima, ela ter declarado em seu depoimento que ela não quer nenhuma indenização financeira, pode agravar aí a situação do jogador, ou isso não tem nada a ver e não pesa nesse processo, doutor? E mais uma questão, assim, ela disse que ela não quer nenhuma reparação financeira, mas durante o processo ela pode ter direito, mesmo ela dizendo que abre mão? Pode, mas assim, o que ela quer dizer, provavelmente ela está sendo orientada por um advogado, porque essa fala dela vem corroborar, às vezes, a tese de defesa que ela está fazendo isso para ganhar dinheiro, né? Muitas vezes o advogado de defesa fala, você está fazendo isso para ganhar dinheiro, para poder tirar vantagem. Então o advogado, provavelmente o advogado dela, ou ela mesma, né, pela índole dela, entendeu por bem já descartar essa possibilidade de que o objetivo dela é o ganho financeiro, né? Na verdade, o que ela quer é justiça. Então, isso é forte, isso não aumenta a pena, não, mas é um elemento importante para efeito de demonstrar que o objetivo dela não é ganhar dinheiro ou se notabilizar com esse fato, né, mas sim buscar o direito dela de justiça, de ver reparado
o sofrimento né, que foi causado a ela, uma agressão sexual, que é algo gravíssimo e que todos nós devemos repudiar. Isso eu acho que é muito importante deixar claro, né? Qualquer tipo de agressão à mulher, ela é repugnante e deve ser tratada com o Estado com o maior rigor possível, e o Estado deve prover aí todos os meios para as mulheres poderem ter um mínimo de tranquilidade para denunciar esse tipo de crime tão grave. Bom, e se condenado, doutor Paulo, qual pode ser a pena para o Daniel Alves depois? E também essa pena total, ele tem direito, tem os mesmos direitos como na lei do Brasil, a ter a pena reduzida por bom comportamento, ele pode pagar multa, enfim, como é que funciona depois aí desses 2 anos da prisão preventiva, seja que ele cumpra ela em liberdade ou não? Primeiro, a pena provisória, mas assim, a prisão provisória na Espanha, ela só pode durar no máximo 4 anos, né? Eu não acredito também que vai chegar esse tempo todo. Eu acho que esse caso deve se resolver antes. De todo modo, a pena que é aplicada nesse tipo de crime, se de fato a acusação contra ele for agressão sexual com violação, a pena vai de 4 a 12 anos. Normalmente a pena é fixada perto do mínimo. Ele é primário, não tem antecedente, enfim. Possivelmente vai gravitar ali em torno dos 4 anos, talvez um pouco mais, por um agravante, né? Isso eu estou considerando se de fato a acusação ficar dentro dessa ideia da agressão com violação, agressão sexual com violação, né? E lá tem um sistema de progressão diferente do nosso, mas tem benefícios, sim, em casos de menores benefícios, né? Lá você fica mais tempo preso, mas existem benefícios em caso de cumprimento da pena com a pessoa que não cause nenhum problema dentro da prisão, né? E já é um benefício as condições das prisões por lá, doutor. Eu vi algumas imagens, né? O jogador ele foi transferido por questões de segurança de um pavilhão, digamos assim, né, da prisão para outro, um lugar menor que comporta menos presos. Aí ele pode ficar numa cela, pelas imagens que eu vi, uma cela individual ou com mais uma outra pessoa. Enfim, as condições já são muito melhores do que nas prisões brasileiras, né? Sem dúvida. Aqui infelizmente no Brasil, nós temos situações semelhantes à era medieval ainda, né? Não dá para comparar. A Espanha é um país que procura seguir aí os direitos humanos e proporcionar àquele que está cumprindo sua pena o mínimo de dignidade para que, né, possa retornar ao convívio social no futuro, dando a ele uma chance de se retratar daquilo que foi feito, né? Bom, a gente tem um comentário aqui no chat, doutor Paulo, que está como uma afirmação aqui, mas eu gostaria que o senhor comentasse em relação a isso. Se, por exemplo, no caso do Robinho ou também do jogador Daniel Alves, se há uma transferência aí do cumprimento da pena, da pena no Brasil, cumpre-se aqui a sentença estrangeira, correto ou não? Na parte da pena corporal, não. O Brasil não faz a execução da parte de pena de privativa de liberdade em nenhum país aqui no Brasil, tá? A parte indenizatória, sim. Então, se na sentença penal condenatória, além do juiz determinar, como no caso do Robinho, 9 anos de reclusão, fixar uma indenização, por exemplo, de 1 milhão de euros, essa execução do 1 milhão de euros vai ser feita contra o acusado, contra o réu, né, condenado, mas a parte de privativa de liberdade, não. Né? A lei de imigração, que é uma lei nova, ela prevê a possibilidade de execução da pena, mas não de brasileiro nato. Então, no caso do Robinho, como ele é brasileiro nato, o Estado brasileiro não executa a pena privativa de liberdade. Eu acredito até, o Robinho poderia ter sido processado também criminalmente aqui no Brasil por esse crime praticado na Itália, tá? Só que pelo decurso de tempo, como isso não foi feito, e até que essas provas chegassem aqui no Brasil, o crime já estaria prescrito. Então, eu acredito que o Ministério Público não tenha feito o processo de julgamento desse caso do Robinho no Brasil, porque isso estava sendo feito na Itália, e a essa altura, para fazê-lo, já estaria prescrito. Então, eu acredito que seja por isso que vai ficar impune no que se refere à questão da pena privativa de liberdade, tá? Bom, a gente teve aqui na sexta-feira o clube mexicano Pumas, né, onde o Daniel Alves jogava, rescindiu o contrato com o jogador. E eu gostaria de saber se condenado ou não, o senhor acha que a carreira dele acabou, considerando que já está com 39 anos, né? Como é que o senhor vê o desenrolar aí da vida profissional do jogador? Infelizmente, é muito ruim essa ideia de você ter uma pena antecipada, né? De você culpar uma pessoa de forma antecipada.
Eu, como advogado criminalista, não posso achar isso natural. Muito pelo contrário, eu acho que toda pessoa tem direito à defesa, ampla defesa, ao contraditório, e deve ser dado a ela sempre o benefício da dúvida, né? Por mais que tenham provas contra ele, eu já vi muitos casos onde tudo mostrava que houve a prática do crime e no final se mostrou que não era aquilo. Então é preciso ter essa cautela, esse cuidado, e é preciso que seja preservado o princípio do estado de inocência, ou seja, todos nós somos inocentes até que se prove o contrário com sentença penal condenatória. Mas sim, na prática, ele já tem 39 anos e nenhum clube, ainda que o outro clube, ele tendo a rescisão do Tigres, né, mas ainda que esteja livre no mercado, considerando essa acusação gravíssima e considerando que todos os países hoje, né, têm interesse em coibir esse tipo de crime, que é um crime gravíssimo contra a mulher, acho muito pouco provável, para não dizer impossível, que ele consiga voltar a jogar futebol profissionalmente, né? Não vejo essa possibilidade realmente não, ainda mais com 39 anos de idade. Ele está com uma imagem bem arranhada, isso é fato, né? Patrocinadores provavelmente também, os patrocinadores dele provavelmente até por contrato devem buscar a rescisão dos contratos de patrocínio. Isso, né, essa acusação por si só é algo que acaba levando à morte civil da pessoa. Não deveria ser assim, né, mas na prática é o que acontece. Doutor Paulo, e quanto à responsabilização da boate, pelo fato ali do garçom ter encontrado essa mulher de 23 anos chorando e ter comunicado, enfim, aos seus superiores e ter havido aí a ativação desse protocolo de segurança, o senhor acha que a boate ainda pode ser responsabilizada ou nesse caso não? Olha, Sara, a minha área não é área de responsabilidade civil, então assim, eu não conheço bem a legislação espanhola nesse aspecto para poder te dar uma posição. Aqui no Brasil, há a responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial com relação à integridade e segurança da pessoa que está frequentando o estabelecimento. Então, aqui no Brasil, ainda que o estabelecimento tivesse tomado todas as medidas ali para amenizar esse sofrimento, essa dor, haveria sim a possibilidade desse estabelecimento ter uma indenização contra ele. Agora, realmente, na Espanha, não sei te dizer, porque eu não conheço a lei de responsabilidade civil espanhola para poder fazer essa afirmação.